A todos, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual da Seichonoye, lições para aplicar no dia a dia. Eu sou a preletora Kátia Satoko Miura. É uma grande alegria estar aqui junto com todos para podermos estudar o ensinamento grandioso da Seichonoye. Muito obrigada, muito obrigada. E o tema de hoje é pensemos somente no bem. E algumas pessoas poderão se perguntar, como é possível pensar somente no bem quando estamos vivendo momentos tão conturbados, momentos de muitos desafios, com tantos conflitos, com tantas desarmonias acontecendo no mundo lá fora, como é possível pensar somente no bem? Mas, através do ensinamento da Seichonoye, nós vamos descobrir que isso é possível sim. Então fique conosco até o final para que possamos compreender esse aspecto tão importante da nossa doutrina. Muito obrigada a todos, muito obrigado. E aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez, estão conhecendo a Seichonoye, fiquem bem à vontade, fiquem conosco para que possam conhecer este ensinamento e possam, assim, obter respostas para todas as questões que, porventura, estejam se fazendo e estejam necessitando neste momento. Sejam todos muito bem-vindos. E este tema, pensemos somente no bem, ele faz parte, está contido dentro dos votos de aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye. Aqueles que estão nos acompanhando sabem que estamos fazendo um estudo contínuo desses votos de aprimoramento. E aí, relembrando, esses votos de aprimoramento espiritual estão contidos nos volumes 27 e 28 da Verdade da Vida e também no livro O que é a Seichonoye. Mas hoje, especificamente, nós vamos utilizar 3 livros que estão aparecendo aí na sua tela. Um deles é A Verdade da Vida, volume 27, Vida Cotidiana. O outro é também um livro da coleção A Verdade da Vida, é o volume 28, que nele está contido este voto de aprimoramento que nós vamos estudar hoje. E vamos utilizar também o livro O que deve fazer o dedicado à iluminação. E aí sobre este livro gostaria de falar um pouquinho. O que deve fazer o dedicado à iluminação? As pessoas poderiam perguntar, mas quem são os dedicados à iluminação? Eu não sou um dedicado da iluminação ainda porque eu não sou preletor, eu não sou divulgador, não faço parte ainda deste movimento. Mas, na verdade, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi diz no prefácio do livro que dedicado à iluminação são todas as pessoas que desejam o bem do próximo, que desejam trazer alguma coisa para que as pessoas possam ser felizes. E quando nós conhecemos o ensinamento da Seichonoye, quando nós descobrimos o quão maravilhoso é esse ensinamento, nosso maior desejo é que todas as pessoas possam também conhecer, possam também aplicar no seu dia a dia e possam ser felizes também. Esse é um desejo de todos nós, que adentramos a Seichonoye e temos diversos despertares e desejamos que todos venham conosco também estudar. Então, todas as pessoas que assistindo, por exemplo, a este vídeo, clicam ali no compartilhar, desejando compartilhar dessa grande boa nova, desse momento maravilhoso, deseja compartilhar com todos os seus amigos, seus familiares, todos os senhores são dedicados à iluminação. Então esse livro é para todos nós, tá? Não é só para as pessoas que estão trabalhando efetivamente dentro do movimento como preletores ou divulgadores, mas ele é para todos nós, tá? Por isso que nós vamos utilizar um pouquinho hoje. Então, vamos ao nosso estudo. O voto de aprimoramento espiritual que vamos utilizar hoje, que vamos estudar hoje, é o 7º voto e aparece aí na sua tela. E ele diz o seguinte: em vez de pensarmos no mal em relação a nós mesmos e aos outros, voltemos nossa mente para a luz.
Se tivermos tempo para lamentar os defeitos de nós mesmos ou dos outros, aproveitemos esse tempo para pensar em Deus e na perfeição original do ser humano e promover o nosso renascimento e o nosso progresso. Então, esse voto, ele consta no livro A Verdade da Vida, volume 28, na página 39. Tá? E ele fala sobre um aspecto muito importante do nosso ensinamento, que na verdade já falamos em outras reuniões e constantemente, em todos os vídeos das reuniões virtuais, tem sido mencionado, e que é um aspecto muito importante, um pilar da nossa doutrina, que diz que Deus, só existe Deus e a imagem verdadeira. Tá? Então este é o primeiro pilar da doutrina fundamental da Seichonoye e diz respeito à imagem verdadeira. Tá? Só existe Deus e a imagem verdadeira, só existe Deus e a sua criação perfeita. Então, quando nós falamos, pensemos somente no bem, e aí o bem, como os senhores puderam perceber, está com letra maiúscula, não é um bem, um simples bem, né? um substantivo, não é nada disso, é um bem maior, é um bem que vem do mundo da imagem verdadeira, são as coisas perfeitas, são as coisas maravilhosas, é toda a criação de Deus. Então é nesse bem e é nesse Deus que nós vamos voltar o nosso pensamento, vamos preencher o nosso coração para que possamos transpor qualquer situação que se apresente neste momento para cada um de nós, tá? Então, esse é muito importante, esse aspecto fundamental do nosso ensinamento. E o voto, ele diz claramente, né? Não devemos pensar no mal nem em relação aos outros e nem em relação a nós mesmos. Tá? Porque se Deus não criou o mal, se Deus criou somente as coisas perfeitas, quando nós ficamos visualizando o mal, ficamos visualizando defeitos, seja onde for, nós estamos contrariando a criação divina de Deus. Nós estamos utilizando o nosso poder criador, né, o poder criador da palavra, do pensamento, para fazer manifestar ainda mais um mal que na verdade não existe, né? É um mal que é apenas uma projeção de sentimentos, de pensamentos distorcidos, são apenas ilusões. Então nós precisamos aí tomar bastante cuidado com esse ponto, e nosso Sagrado Mestre é muito claro, né? Ele diz, se você tiver tempo para ficar buscando defeitos ou lamentando defeitos ou buscando as coisas negativas, né? Ou como diz o ditado popular, ficar procurando pelo em ovo, né? Se você tem tempo para isso, né? Procure apenas o bem. Procure utilizar esse tempo para o seu progresso, para o seu aprimoramento espiritual. Tá? E com isso vai realmente progredir infinitamente, tá? Deixando de lado aquilo que não existe e reconhecendo somente o bem, que é a imagem verdadeira de todas as coisas. Esse é o modo de viver da Seichonoye. Esse é o modo de viver do Filho de Deus que pensa somente no bem, porque o bem é a existência verdadeira, tá? E a Seichonoye, ela tem esse pensamento, essa característica de ser um ensinamento muito positivo, de ser um pensamento muito otimista. Nós somos muito conhecidos, né, pelas pessoas lá fora como pessoas muito otimistas, pessoas que veem somente as coisas boas, né? A filosofia positivista, algumas pessoas dizem, porque é uma característica das pessoas que praticam o ensinamento da Seichonoye. Nós estamos a todo momento buscando as coisas boas, buscando as partes positivas de tudo e de todos, para podermos fazer manifestar cada vez mais essas coisas positivas, tá? E por que é que nós fazemos isso? Porque ela faz parte das nossas normas fundamentais.
existe aquilo que nós chamamos, assim como existem os votos de aprimoramento, e os votos de aprimoramento são esse compromisso, são esses itens que nosso Sagrado Mestre deixou para nós, e é o nosso compromisso de, através da prática dessas orientações, desses itens, buscarmos sempre o nosso aprimoramento espiritual. E nós temos também as normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye, que são como regras, são regras de postura que nós devemos ter no nosso dia a dia para que possamos ser cada vez mais felizes. Tá? E essa, na verdade, é a quinta norma fundamental. E aí, utilizando então agora o nosso livro O que deve fazer o dedicado à iluminação, na página 122, está aparecendo aí na sua tela, a quinta norma fundamental dos praticantes da Seichonoye. Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. E aí logo abaixo tem a explicaçãozinha que consta também no livro. Quando se tem a postura mental de ver o lado negativo de tudo, a vida se apresenta sombria. E quando se tem a postura mental de ver o lado positivo de tudo, a vida se apresenta radiosa. Não fale mal das pessoas, mesmo na sua ausência. Descubra suas qualidades e elogie-as. Não reclame dos fatos e coisas que ocorrem em sua vida. Agradeça. Então, olha quantos pontos fundamentais da prática do nosso ensinamento estão contidas nesta norma fundamental, tá? Então, quando as pessoas, elas se preocupam demais com as coisas do mundo fenomênico, quando elas se apegam demais às coisas que estão à sua volta, com as coisas que estão manifestadas, e nós falamos bastante também sobre isso, a questão de estar manifestado aquilo que é projeção do nosso próprio conteúdo mental. Não é a criação verdadeira de Deus, porque Deus criou somente o bem, mas nós, para manifestarmos este mundo que está aqui, à nossa volta, nós projetamos o nosso conteúdo mental aqui nesse ambiente, tá? Ele deveria projetar esse mundo perfeito da imagem verdadeira, mas como ele passa por essa lente mental chamada mente do homem, ela vem carregada das suas próprias convicções, dos seus próprios pensamentos e acaba se distorcendo no meio do caminho e acaba projetando as coisas negativas, tá? Mas quando nós nos apegamos a essas coisas negativas, nós próprios nos tornamos pessoas muito tristes, muito sombrias, muito preocupadas. Falta-nos a confiança de dias melhores, porque nós só vemos o mal. Tantas coisas acontecendo no mundo lá fora, tantas pessoas doentes, existe a pandemia, existe a crise econômica, existe a desigualdade social, existe a polarização, existe um monte de situações que nos deixam assim totalmente abalados, porque nós nos apegamos excessivamente a elas, tá? Mas ao contrário, se nós, conhecendo o ensinamento da Seichonoye, de que por trás de todos os fenômenos manifestados existe a imagem verdadeira, perfeita, maravilhosa, livre de qualquer desarmonia, imperfeição. Quando nós compreendemos isso e passamos a visualizar ou buscar esse mundo perfeito da imagem verdadeira, todas as coisas começam a se transformar, porque nós próprios nos transformamos. E conforme diz na norma fundamental, quando nós pensamos positivamente, quando nós pensamos nas coisas boas, nas coisas alegres, nas coisas iluminadas, a nossa mente se torna alegre, radiosa, e o nosso ambiente, como consequência, como sombra, o reflexo dessa nossa mente alegre e radiosa, se tornará um ambiente maravilhoso também. Esse é um princípio básico do ensinamento da Seichonoye,
Por isso que se chama norma fundamental. E não reclamar, né? Não reclamar das coisas, não buscar os defeitos, não julgar e somente agradecer. Esse também é um ponto muito importante do nosso ensinamento. Agradecer a todas as coisas. Nosso ensinamento é o ensinamento da gratidão. A Seichonoye é o ensinamento da gratidão. E temos tantas coisas para agradecer. Tantos motivos para agradecer. Basta enumerar por quantos benefícios nós somos abençoados diariamente. As pessoas que ficam buscando somente defeitos, elas com certeza vão encontrar muitos pontos falhos, porque esse é um mundo fenomênico, é um mundo de aparência. Então, essas pessoas, quanto mais buscarem, quanto mais cavarem, mais defeitos, mais coisas negativas elas encontrarão. Mas, procurando as coisas boas, quantos tesouros maravilhosos elas poderão encontrar no seu caminho. Tá? Então, esse é o modo de viver da Seichonoye, um modo de viver que busca somente as coisas positivas e agradece profundamente pela bênção de tê-las em nossa vida, tá? Aí, continuando o nosso estudo, na sua tela vai aparecer aí um trechinho do volume 7, Vida Cotidiana. Esse livro é maravilhoso, ele tem todas as orientações de como que nós devemos viver o nosso dia a dia. E não sei se as pessoas já perceberam, mas o volume 7... E os volumes 27 e 28 que falam sobre os votos de aprimoramento espiritual, eles andam muito casados, né? Eles andam muito juntos e quase que se complementam. Então, sempre estamos utilizando aí a Verdade da Vida, volume 7, para fazer as explicações, porque estão muito juntos, né? Então, aí na página 44, aparece aí na sua tela, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi diz o seguinte: reverenciar a imagem verdadeira da vida do próximo, tá? Esse é o título desse item aí. Reverencia a imagem verdadeira da vida do próximo. Reverenciar a imagem verdadeira da vida do próximo, podemos dizer que isso é aplicar os princípios do relógio de sol em nosso relacionamento com os outros. Viver segundo os princípios do relógio de sol é viver sem falar ou pensar em tristezas. Reverenciar a imagem verdadeira da vida do próximo é não falar nem pensar na aparente maldade de uma pessoa, e sim reverenciar a natureza divina que constitui a sua essência. E olha só, ele falou agora sobre um princípio muito importante também da Seichonoye, que é o princípio do relógio de sol. Então, nosso Sagrado Mestre, também no início desse volume 7 e também na revista número 1 da Seichonoye, já falava, já nos orientava a vivermos segundo os princípios do relógio de sol. Muitos dos senhores já devem ter ouvido falar desse princípio e conhecem como aplicá-lo no seu dia a dia. O relógio de sol, como muitos sabem, e conhecem, é um artefato muito antigo que servia para ver as horas, mas ele registrava a hora somente nos momentos de sol. Então, ele estava sempre vinculado à luz solar. Então, se não tivesse sol, não era possível ver as horas naquele relógio. Tá? Então, o Sagrado Mestre compara esse relógio de sol, o modo de funcionamento desse relógio de sol, com o nosso modo de ver e pensar. Devemos registrar somente as horas em que brilha o sol. Devemos registrar somente as coisas boas, as coisas positivas, os fatos alegres, ver sempre as qualidades das pessoas, elogiar. Isso é ver a imagem verdadeira. O princípio do relógio de sol é o princípio da imagem verdadeira. E por isso ele é tão importante e por isso o nosso Sagrado Mestre reforça tanto a importância de nós vivermos segundo o princípio do relógio de sol.
Para as pessoas que desejam conhecer um pouquinho mais sobre esse princípio, nós temos aí na nossa playlist no YouTube diversos vídeos que falam sobre esse princípio maravilhoso, tá? Então basta procurar, né? Princípio do relógio de sol, vai aparecer uma série de sugestões com vídeos de preletores da Seicho Noye maravilhosos falando sobre esse princípio tão importante e através desses vídeos poderão conhecer e aprofundar um pouquinho mais sobre esse princípio e a importância da sua prática no nosso dia a dia, certo? Então, queridos amigos, vamos focar nas coisas boas, vamos focar somente naquilo que é positivo. Nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, no entanto, ele nos diz que ver somente as coisas positivas não é tampar o sol com a peneira. Olha que interessante, não é tampar o sol com a peneira. E não é tampouco esconder a sujeira embaixo do tapete, tá? Então, algumas pessoas podem imaginar, então quer dizer que esse modo alegre, esse modo feliz de viver, vai ignorar as coisas que estão acontecendo no mundo lá fora? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Mas é porque nós temos um princípio fundamental que sustenta esse modo de pensar e de viver, que é o princípio da imagem verdadeira. Nós não estamos simplesmente tampando o sol com a peneira e deixando de dar importância para as coisas que acontecem. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão sofrendo, as dificuldades estão acontecendo. Mas quando nós buscamos o lado positivo, ou buscamos focar no lado positivo, as coisas, como que por encanto, elas vão se resolvendo. Na nossa vida, se nós procurarmos somente as coisas boas, somente as coisas positivas, o mundo se transforma, né? Porque nós temos uma lei mental que diz, os semelhantes se atraem, e uma lei mental que diz também, aquilo que se reconhece se manifesta na nossa frente. Tá? Então, é baseado nesses princípios que nós exortamos a todas as pessoas para buscarem somente o bem, pensarem somente o bem, tá? E não nos prendermos aos aspectos negativos. Tá? Então, todas as pessoas, elas têm um momento de aprendizado, elas têm um momento onde elas vão despertar para a sua natureza divina e vão despertar para a necessidade de mudar o seu modo de pensar, né? Desse modo que reconhece o mal e faz com que o mal se manifeste cada vez mais na face da terra, e um modo de pensar, um modo de viver que vê somente o bem, que elogia, que traz a harmonia, que traz o amor para junto de todas as pessoas, porque é através do amor que a imagem verdadeira se manifesta, mas o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor que vem de Deus, tá? Então esse é um modo de viver da Seicho Noye. E uma outra coisa que nós precisamos ficar, assim, ter muito claro na nossa mente, né, é que nós somos filhos de Deus. Nós somos criação perfeita de Deus, assim já disse no Gênesis. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era muito bom. Então, não há por que negar o bem que Deus criou. Tá? Então nós vamos reverenciar essa vida de Deus perfeita e maravilhosa que existe no interior de cada pessoa, que existe no interior de cada situação, que existe por trás de cada fenômeno manifestado. Reverenciar essa vida perfeita de Deus que se manifesta através da nossa convicção, do nosso sentimento de amor para com todas as pessoas, tá? Então, esse é um modo de viver da Seicho Noye. Tem mais um trechinho aí que vai aparecer na sua tela, na Verdade da Vida, volume 7, na página 46, e fala desse princípio importante aí. Nós, da Seicho Noye, vemos o Filho de Deus em todas as pessoas. Como consequência natural disso, opera-se uma completa transformação em nossa visão de vida. A visão pessimista é substituída pela visão otimista
e nós passamos a ver todas as pessoas como que envoltas pela esplendorosa luz do sol. Nossa, que maravilhoso, né? Então a transformação ela vai se operar, ela vai se completar, ela vai se manifestar através dessa conscientização de que todos somos filhos de Deus, somos todos filhos do mesmo Pai. Deus, quando criou todas as coisas, colocou um pedacinho dele em cada um de nós. Como diz a Sutra Palavras do Anjo, somos todos reflexos do mesmo Espírito Divino. Como milhões de espelhos dispostos em torno desse Espírito Divino, nós estamos refletindo, todos nós estamos refletindo esse mesmo Espírito de Deus. Por isso somos todos irmãos. E isso não pode nunca, né, deixar de ser lembrado por todos nós. Nós precisamos sempre, com bastante convicção, declarar: eu sou filho de Deus, muito obrigado. O meu irmão também é filho de Deus, muito obrigado. E ver somente o bem, ver somente a imagem verdadeira, buscar somente as coisas boas, elogiar, e através dessa mudança, na forma de pensar e na forma de agir, nós podemos transformar o mundo, trazendo muita harmonia, muita paz e muito amor para todas as pessoas. Essa é a nossa grandiosa missão, né? Então, foi falado uma vez que nós não podemos combater o fogo jogando gasolina em cima do fogo, não é? Porque o que vai acontecer? Aquele fogo vai se expandir cada vez mais, vai se alastrar cada vez mais, vai aumentar cada vez mais e pode até reverter para nós também, nós ficarmos queimados. Mas se nós utilizarmos um pensamento contrário, se nós utilizarmos o pensamento do amor, o pensamento da imagem verdadeira, as situações elas podem se acalmar. Nós podemos harmonizar as relações através do elogio, poder fazer manifestar o dom de cada um dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos familiares, através do amor e do elogio. Esse é o modo de viver da Seicha Noye. Essa é uma grandiosa lição para aplicarmos no nosso dia a dia. No nosso volume 28, voltando aqui ao nosso livro texto principal, que é onde está o voto de aprimoramento espiritual, na página 42 e 43 tem um quadro muito interessante que vai aparecer aí na sua tela também, que vai falar sobre as qualidades ou as características de uma mente iluminada e de uma mente em ilusão. E aí cada um vai fazer aí a sua reflexão em relação a que tipo de mente estamos manifestando nesse momento. Será uma mente iluminada, que é uma mente pacífica, radiosa, satisfeita, com o coração repleto de bondade, repleto de gratidão, a mente desprendida e generosa, a mente livre? Será que nós estamos manifestando essa mente iluminada, com todas essas características? Ou nós estamos manifestando uma mente em ilusão, que é uma mente repleta de inquietação, ansiedade, temor, uma mente sombria, deprimida, uma mente e um coração repleto de queixas e insatisfações? Estamos manifestando frieza, ingratidão, mente repleta de egoísmo, ciúme, desconfiança e inveja, mente obcecada? Qual mente você está manifestando nesse momento? Qual mente está, neste momento, atuando na sua vida e fazendo manifestar as coisas? É uma mente iluminada? Se a sua mente é iluminada, com certeza, através da lei dos semelhantes, o seu ambiente também é um ambiente maravilhoso, repleto de bênçãos, repleto de harmonia e paz. Mas, se a sua mente ainda não está desperta, então vamos despertar. Esse é o maior despertar do ser humano, descobrir que é filho de Deus e que só existe Deus e a imagem verdadeira.
e através dessa mente iluminada fazer manifestar aqui um mundo paradisíaco, um mundo de harmonia, um mundo de amor, um mundo de paz, um mundo ideal que a gente deseja para todas as pessoas, né? Então vamos preencher o nosso coração de luz, tá? Vamos preencher o nosso coração de amor e vamos fazer manifestar somente o bem da imagem verdadeira, e fazer com que todas as coisas ao nosso redor se transformem e voltem à sua origem perfeita, à sua origem maravilhosa. Então aqui nós vamos encerrando a nossa reunião virtual com bastante amor, com um desejo sincero de que todas as pessoas que participaram junto conosco possam fazer essa grandiosa reflexão, possam estudar através dos livros que foram indicados e possam ser cada vez mais felizes. Agradecemos profundamente a todos. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, mandem para todos os seus amigos, para que todos possam conhecer também esse ensinamento maravilhoso. Se tiver alguma dúvida, escreva para orientacal@sni.org.br. Os preletores maravilhosos da Seiichi no Ie estarão à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas. Muito obrigada a todos e até a próxima reunião virtual, lições para aplicar no cotidiano. Muito obrigado, muito obrigado. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza.